Fala turma, sejam todos muito bem-vindos no nosso primeiro podcast, o nosso piloto, diretamente do Estúdio Rocon. Iniciaremos esse novo projeto Resenha da Saúde. Eu, Renato Lima, biomédico, 13 anos de formação, estarei aqui com vocês e com convidados especiais, batendo um papo sobre saúde, profissionais da área de saúde, médicos, biomédicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, empresários da área de saúde, que tem alguma coisa para trazer, algo que tem a ver com sua realidade, alguma dúvida sua, enfim, tudo de saúde iremos falar nesse podcast. Espero que vocês possam nos acompanhar, espero que vocês gostem, né? Vamos amadurecer esse podcast aqui junto com vocês, com a equipe aqui do Estúdio Rocon, tá bom? Já aproveita, já vai aqui, segue a gente, né? Não é isso, Caio? Segue não, né? Assina o sininho aqui do nosso canal do YouTube, tá? E compartilha para o maior número de pessoas que você puder, tá certo? Hoje, no nosso primeiro programa, eu tenho um convidado muito especial, ele que é meu colega, biomédico, um dos caras que eu iniciei, tem mais ou menos uns 6 anos que a gente iniciou na biomedicina estética, foi um cara que me deu bastante força, às vezes, ô Ricardo, tô precisando de material, o motorista vai passar aí, né? E aí, vai buscar não sei aonde, o cara que sempre me salvou. Hoje, a gente está lançando na quarta-feira. Esse final de semana vai dar aula da nossa pós-graduação de saúde estética aqui em Valença. E eu não pude, né, fiz o convite para ele e ele prontamente aceitou esse convite. Falou assim, mas como é que a gente vai fazer esse podcast? Falei, rapaz, você é professor, você é um cara que divulga muito o seu conteúdo nas redes sociais, nada mais é do que isso, é a gente trazer a nossa realidade, trazer nossa vivência, para que pessoas que estão começando, no seu caso, no nosso caso, a biomedicina estética, ou para as pessoas que querem realizar algum procedimento, né, a gente possa compartilhar esse momento. Ricardo Andrade, que é biomédico, especialista em biomedicina estética pela ISEC, lá do Thiago Fontanive, né, que é um dos biomédicos pioneiros na estética, é CEO da clínica Ricardo Andrade, que leva seu nome, uma das primeiras clínicas de biomedicina estética de Salvador, é professor de pós-graduação, né, em Salvador, Sergipe, em outros estados, assim como é também da nossa pós-graduação daqui de Valença. Ricardo, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro podcast Resenha da Saúde. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, primeiramente do Dr. Renato, né, para estar aqui, juntamente com o Estúdio Rocon. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece. Ricardo, a gente queria saber, né, você tem uma formação muito parecida com a minha, né? Formou Sim. também na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, no curso de Biomedicina, e veio a trabalhar com biomedicina estética. Hoje você concentra, acredito que 100% das suas atividades laborais na biomedicina estética e na docência. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Logo quando você entrou na Escola Baiana, você já pensou, poxa, eu estou fazendo biomedicina porque eu quero fazer a biomedicina estética, né? Você entrou na faculdade qual ano? Eu comecei a biomedicina em 2010 e formei em 2014. O interesse por estética foi durante o curso, né? Na verdade, nós somos a primeira turma da Baiana a se interessar por estética. Não tinha nenhum aluno ainda que nem falava nada não falava nada a respeito. E aí, no meio do curso que surgiu, na verdade, a biomedicina estética surgiu bem nessa época, né? Nesse período de 2012, mais ou menos. E aí nós somos os primeiros interessados a participar, a querer ingressar nessa área. E criamos até uma liga acadêmica, foi a primeira liga da Baiana de estética, né? Eu e alguns colegas, né? E a partir daí a gente foi correndo atrás de estágios, de oportunidades durante a faculdade, que não tinha, infelizmente não tinha, só tinha as possibilidades de a gente atuar em outras áreas de biomedicina. E a partir daí a gente foi trilhando esse caminho no interesse na área de estética mesmo, né? Certo, então você já entrou na Escola Baiana, já foi para biomedicina pensando na biomedicina estética ou esse interesse Não, foi surgiu despertou depois. dentro Eu da entrei em faculdade? biomedicina porque eu sempre gostei de biologia, né? Dessa parte mais da área de saúde mesmo. E aí, como surgiu a estética, até uma amiga minha, a gente queria junto, ela na verdade queria fazer a área de estética, mas biomedicina não tinha. Aí
ela estava pensando em migrar para fisioterapia. Quando a gente soube que existia essa possibilidade na biomedicina, nós começamos a conversar, vamos juntos, né? Tentar percorrer esse caminho aí, e aí foi surgindo liga acadêmica e por aí vai. E correndo sempre atrás de oportunidades de estágio, nunca conseguimos, né? Infelizmente, mas a partir daí eu nunca atuei em outra área, né? Sempre em estética, já cheguei a fazer estágio na faculdade em análises clínicas, mas eu não queria trabalhar com porque isso. A formação do biomédico, independente, né? Tanto eu fiz Baiana também, que é a mesma faculdade do Ricardo, porém eu entrei em 2010. Quando eu entrei em 2010... acho que você foi uma turma antes, né? Você entrou em 2011? 2010. 2010 também? Então, eu entrei... Não, eu formei em 2010. Você formou em 2010. Eu entrei em 2006, perdão. Eu tenho 13 anos. Tá velho, hein? Um pouquinho velho. Eu entrei em 2006. Né? Quando eu entrei em 2006... Sim. A biomedicina, não só da Baiana, a Baiana era a primeira faculdade particular que implantou esse curso, era um curso voltado para a área acadêmica e pesquisa. A Baiana até hoje ela tem aquele cunho de pesquisa, aquele braço da Fundação Oswaldo Cruz, né? A maioria dos professores era da Fundação Oswaldo Cruz. Cheguei até a fazer iniciação científica na Fundação Oswaldo Cruz. E depois a gente viu uma transição, não é? Eu fui coordenador de curso de biomedicina aqui em Valença, e a gente viu essa transição, esse boom da biomedicina estética. O que é que você acha que contribuiu para essa mudança? Então a gente entra na biomedicina estética para poder trabalhar com análises clínicas ou com a docência, a área acadêmica e a área de pesquisa. E depois, na última década, houve esse boom, né? Houve essa transição e houve esse boom, esse crescimento para a estética. O que é que você acha que contribuiu para isso? A grade curricular do biomédico, né, que é super ampla, né? Nós podemos atuar em 36 áreas, né? Se não me engano, são 36 áreas de atuação do biomédico. E a estética, ela é uma delas devido a grande... o número de matérias, né? A gente tem uma grade curricular rica, né? A anatomia, a fisiologia é o que permite o biomédico atuar nessa área, né? Após a sua especialização. Não é apenas realizar a faculdade, tem que realizar uma pós-graduação para aprimorar o conhecimento e seguir, né, nessa área. Certo. Então, houve esse crescimento dos procedimentos estéticos. Eu tive aqui com o pessoal aqui no Estúdio Rocon, com o pessoal do Caos, né, capitaneado por Caio, o host do programa, e eu cheguei a falar sobre a democratização dos procedimentos de harmonização facial, de estética como um todo, e que alguns profissionais, quando quebrou um pouco aquela reserva de mercado, que somente uma classe da área de saúde poderia realizar e outras classes começaram a realizar esses procedimentos, como é o caso do biomédico, houve uma democratização dos procedimentos. As pessoas começaram a ter mais acesso ao botox, ao preenchimento, ao bioestimulador. E eu acredito que esse boom da estética é muito por conta disso, né? Porque primeiro os biomédicos, depois os odontólogos, depois os farmacêuticos, agora os fisioterapeutas, enfermeiros. Então, quando quebra aquela reserva de mercado, outros profissionais, obviamente, bem capacitados, né, começam a trabalhar nessa área, há esse crescimento. E quando há um crescimento do mercado, obviamente que as instituições de ensino precisam modificar a sua grade, né? Eu lembro que eu e Ricardo, a gente participava de um grupo de WhatsApp lá em 2006 anos atrás. A gente está em quantos? 6 anos atrás? 6, 7 anos atrás? O tempo está passando tão rápido. 2018, 17? 2016 para 2017, que a gente teve aquele boom de denúncia, né? De que a gente estava realizando procedimentos de exercício legal da profissão de médico. E aí eu e o Ricardo e alguns profissionais biomédicos que eram os pioneiros na área aqui no estado, a gente teve que recorrer a Brasília, fizemos abaixo-assinado, né, capitaneada pela doutora Gabriela Silveira, o esposo dela lá, que ajudou e tudo. E a gente conseguiu, né, através de liminares, poder atuar e estar atuando nesses procedimentos estéticos minimamente invasivos. E, Ricardo, hoje você concentra 100% das suas atividades, né, na docência, né, dando aula na parte de estética. O Ricardo, que estará conosco ministrando o módulo de toxina botulínica na nossa pós-graduação, após a Faculdade Barão de Jiquiriçá, em parceria com o nosso instituto. Quais são os procedimentos hoje que você mais realiza dentro do seu consultório? Eu sempre digo aos meus alunos que o carro-chefe dos procedimentos é o Botox, né? Praticamente o que inicia. Todo paciente que entra lá faz o Botox. Aí, a partir daí, a gente
a gente começa a indicar outros procedimentos, né, para complementar. Mas o Botox é o carro-chefe, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Não tem prevalência entre os sexos. Aí Né? a partir do Botox, o Botox é aquela porta de entrada. É a porta de entrada. Aí vai nascendo outras indicações, sejam elas faciais, corporais, mas o Botox é o primeiro e todo mundo faz. Todo mundo que vai lá faz Botox. Assim, somos profissionais da área, mas a gente está falando tanto com profissionais, com estudantes, como pessoas leigas. E as pessoas costumam sempre perguntar: o Botox dói? Né? O Botox vai me deixar artificial? O que é que você bate um papo aí, fala um pouquinho dessa questão. Vamos desmistificar um pouco, né, do que é mito, do que é verdade sobre a toxina botulínica. Não, o Botox é um procedimento super tranquilo, minimamente invasivo, né? Todo paciente tem indicação, tanto como prevenção como correção. É um procedimento super bem tolerado, não tem dor, é bem tranquilo. A gente bota um anestésico, um gelinho. E é um procedimento que tem um resultado a curto prazo, a gente já consegue ver um resultado mais rápido. E muitas vezes o paciente não tem condições ou não quer fazer outro procedimento e o Botox já dá uma modificada na aparência bem legal. Às vezes parece até que fez outras coisas e foi apenas um Botox. Né? Claro que se a gente complementar, os resultados vão ser melhores ainda, mas só com o Botox a gente já consegue um resultado sensacional. Então, é um procedimento muito tranquilo. O paciente já pode retornar às suas atividades normais. A partir de quantos anos é outra dúvida, né? Que sempre as pessoas, os pacientes perguntam: a partir de quantos anos? A gente bota uma caixinha de pergunta ali no Instagram. Sim. Poxa, doutor, começou a aparecer aqui uma ruguinha na hora que eu levanto a sobrancelha, faço a cara de bravo. A partir de quantos anos a pessoa pode realizar a toxina botulínica? Não tem isso muito de idade, a gente indica, a gente fala de acordo com a indicação, né? A partir de 20, 25 anos, já tem, todo mundo praticamente já tem indicação. A gente vai mais pela força muscular, pelo hábito do paciente. Se ele, né, tem aquele hábito de contrair muito a musculatura, já tem aqueles pezinhos de galinha, a pele já está começando a marcar, né, com as expressões, a gente já indica, não é muito de acordo com a idade. Claro que pacientes com menos de 20 anos a gente já não faz, né? Mas a partir de 20 a gente já consegue tá indicando esse procedimento. Ô Rick, vem cá, existe alguma contraindicação da toxina botulínica? Na verdade, pacientes lactantes, né, as mulheres grávidas, né, com alguma hipersensibilidade na pele, a gente tende a evitar realizar o procedimento, mas não é uma contraindicação absoluta. Então, o Botox é a porta de entrada, eu sempre falo isso, né? Até quando a paciente entra, o paciente às vezes ele vem para a gente fazer uma avaliação. E eu sempre costumo perguntar qual é a queixa do paciente. O paciente: não, eu vim aqui porque eu quero saber o que é que você vai melhorar no meu rosto. Eu falo: não é o que eu vou melhorar no seu rosto. É a partir de uma queixa sua, algo que esteja incomodando você, que aí eu vou dizer, dentro dos meus procedimentos, que eu consigo lhe ajudar. Né? E dentro disso eu sempre pergunto: você já fez algum procedimento estético? Não, nunca fiz. Faço meu cremezinho, né? Já fiz uma limpeza de pele, um microagulhamento, mas o procedimento minimamente invasivo eu nunca realizei. E aí eu sempre falo também isso: comece pela toxina botulínica, que aí você vai perdendo aquele medo, você vai dando aquele primeiro up, já levanta a sua autoestima, e aí a partir disso a gente vai trabalhar com outros procedimentos, né? A gente colocou o tema do nosso podcast hoje: os 40 são os novos 30. Sim. Eu fui dar uma entrevista recente ele me fala assim, né, no ano passado, para uma rádio aqui, sobre esse tema: os 40 é os novos 30. E eu sempre fico questionando em relação a isso, porque assim, hoje eu tenho 35 anos de idade, eu fico olhando, né, fotos antigas de meu pai, de outras pessoas com 35 anos, alguns anos atrás, e a diferença visual é bastante nítida, né? E hoje as pessoas falam: os 20 são os novos 30, os 30 são os novos 40. O que você acha que vem contribuindo para isso? Você acha que as pessoas estão se cuidando mais? Você acha que a democratização dos procedimentos, né, passou a contribuir para isso? Ou não? É uma coisa natural, né, que vem acontecendo? Com certeza as pessoas estão se cuidando mais. Os homens também, né? Não fogem à regra, né? A maioria usa protetor solar, né? Não todos, mas a maioria a gente consegue ver os relatos deles que usam protetor solar. Alguns fazem o seu skincare, né? Tenham cuidado com a saúde, praticam atividade física, né?
Hoje tem muito, o cuidado é muito maior do que antigamente. A gente vê muito isso. Claro que as mulheres se cuidam mais do que os homens, mas muitos homens também já vêm se cuidando e é muito diferente os hábitos e o estilo de vida, a aparência dos homens comparado aos homens de antigamente. Você acha que quebrou mais esse dogma? Eu vou ser muito honesto, Ricardo, contigo, né, em relação a isso. Eu tive muita resistência para poder entrar na estética. Minha primeira especialização foi em citologia. Sim. Eu passei 10 anos da minha formação como biomédico trabalhando como citologista, né? Para quem não sabe, citologista é aquele profissional que lê lâminas de preventiva, a mulher vai ao ginecologista, o ginecologista faz aquela coleta daquela lâmina, aquela lâmina vem para o citologista fazer aquele laudo de um possível câncer de colo de útero. Então eu trabalhei por muito tempo com isso, fui diretor de saúde, coordenador de saúde, e quando a estética apareceu, né, por coincidência eu fui fazer uma limpeza de pele na clínica na qual hoje eu sou sócio, e aí a minha sócia hoje, Gabriela, estava fazendo minha limpeza de pele e falou assim, olha, você viu que o biomédico está podendo fazer o Botox? Minha primeira reação foi o seguinte, eu falei, estética? Poxa, eu sou citologista, trabalhava na Santa Casa daqui na época, eu trabalho com análises clínicas, eu coordeno um laboratório aqui de um hospital, eu vou trabalhar com estética. Estética é coisa de salão, coisa para você que é mulher, para mim não combina muito essa coisa com estética não. E aí eu fui estudar, né? Eu fui procurar me inteirar do assunto, do que era o Botox, do que era o preenchimento, e quando eu comecei a perceber que existe uma ciência, que existe saúde atrás desses procedimentos, eu comecei a me apaixonar, né? E eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para os meus pacientes que estética, ela é uma ciência. Estética tem embasamento, estética tem evidência. Nenhum procedimento realizado como um preenchimento labial, um preenchimento de têmpora, um preenchimento de malar, um bioestimulador, tudo daquilo dali é ciência. Tem artigo publicado, tudo ali tem um propósito, tem uma técnica por trás disso. Então eu tive muita resistência. E por ter tido essa resistência, eu percebo que alguns homens, mesmo que já venham quebrando esses dogmas, né? Hoje, se eu atendia a cada 10 pacientes, um era homem, hoje a gente já tem a cada 10 pacientes, 3 são homens. Mas ainda noto uma resistência em relação ao sexo masculino, junto aos procedimentos estéticos. Você acha que vem quebrando mais isso? Ou você acha que a gente ainda tem muito que evoluir nessa parte? Acho que os homens precisam se abrir mais para esses tipos de procedimentos. Existe sim um preconceito do homem ainda, né, em realizar os procedimentos, principalmente aqueles que mudam muito a fisionomia, né, a aparência. Os homens gostam de resultados mais discretos, resultados que venham com o passar do tempo, não aquele choque de realidade, né? Ainda existe esse preconceito, achar que vai ficar exagerado, mas a gente consegue conversar e fazer com que ele entenda que não é bem assim, né? Muitas vezes eles vêm com sua namorada, com sua esposa, com sua mãe, por conta do medo, mas, como eu falei, é diferente do passado, né? Eles estão cada vez mais buscando e realizando, mas ainda existe, e a gente precisa quebrar isso através das nossas divulgações, das nossas, né, da nossa atuação mesmo, a gente trazer resultados, mostrar, tentar convencer que não é, que a gente pode ter resultados naturais, resultados bonitos, deixar o homem ainda mais belo com os nossos procedimentos. Mas eles têm medo de preenchimento labial, acham que vai ficar exagerado, vai ficar muito chamativo. Eles são mais adeptos ao Botox, que é um resultado mais natural, né? E os bioestimuladores, né, que não trazem mudanças muito grandes, né? É uma mudança gradativa, vai melhorando a qualidade de pele. Então esses procedimentos eles gostam mais. Já que a gente está falando sobre os 30 serem os novos 40, e você falou sobre naturalidade, sobre os procedimentos que trazem um resultado mais natural, sem modificar o rosto do paciente, e falou um pouco sobre o bioestimulador. Inclusive eu falei aqui no podcast dos meninos aqui do Caos que tem muita gente procurando um bioestimulador justamente por conta dessa naturalidade, né? O bioestimulador, ele vai devolver algo que o tempo tirou de você, né? O que é que você acha assim, dos resultados dos bioestimuladores? Está tendo muita procura? Ou as pessoas ainda não conhecem?
E você poderia falar também um pouquinho do bioestimulador? Os bioestimuladores, cada vez mais os pacientes estão conhecendo mais, né? Porque tá aí na mídia, né? Tá bombando, né? Como dizem, os tratamentos com bioestimuladores de colágeno trazem resultados fantásticos, né? Quando bem indicados, quando bem aplicados. Não é qualquer face que vai ter benefícios com esse bioestimulador. Às vezes a gente tem que lançar a mão de outra marca, outra técnica, então tem que ser avaliado. E são resultados muito bons, muito efetivos e realmente é o que há de mais novo no mercado, porque ele devolve o que você perdeu. O colágeno perdido com o passar do tempo. Nenhum outro procedimento vai trazer essa produção de colágeno. Nem aquelas balinhas de colágeno, Então, aquelas não, balinhas de gel. Balinhas não funcionam. Nenhuma dessas resolve? Não. Eu costumo. Às vezes a gente fica até querendo, meio que se segurando de falar algumas coisas para não criar uma polêmica, tá? Mas o que vocês já gastaram de comprimidos de pó, para não falar a marca, daquele pozinho que dissolve na água, aquele rosa, e de balinhas coloridas de colágeno, vocês já tinham juntado, ter feito uma poupança e ter realizado um minimamente invasivo, um bioestimulador, um ácido polilático, muitos pacientes chegam lá falando que usam isso, usam aquilo e acham que, né, que é a solução. A gente tem que quebrar esse pensamento também e dizer o que realmente funciona. Que os procedimentos associados com outros medicamentos, outras formulações, aí sim, mas sozinhos o resultado é muito pobre. Entendi. O Caio, tem como subir esse ar-condicionado aqui um pouquinho aí? Viu, gente? A gente tá falando aqui, vai se adequando aqui ao espaço, mas o ar tá bem em cima aqui, daqui a pouco eu começo a corizar, aí não vai ficar legal não. A gente tava falando sobre o bioestimulador, tava falando sobre os bioestimuladores. Então, Tiago, Ricardo, eu gosto muito dos resultados dos bioestimuladores, porque a minha linha de trabalho é naturalidade. Sim. Né? Eu sempre busco, e eu creio que as pessoas estão buscando cada vez mais a naturalidade. Porque a harmonização facial não é você se transformar em outra pessoa. Isso. A harmonização facial é você melhorar algo que você não gosta, é você devolver algo que o tempo retirou. Né? A harmonização, volta e meia eu falo, a harmonização não é transformação facial. A harmonização não é isso. O que você acha que as pessoas estão perdendo, não é? E isso também eu coloco os colegas, não só os pacientes, como os colegas. Tá perdendo um pouco a mão, tá perdendo um pouco o sentido da harmonização, tá ficando as coisas muito exageradas? Cada vez mais a gente vê na mídia resultados super exagerados. Muitas vezes o paciente pede um procedimento que a gente vê que não tem por que fazer. Ele quer aquele lábio muito volumoso e a gente, como profissional, nós temos que saber indicar se vai combinar com aquela face ou não. Né? A gente tem que dar limite ao paciente, que muitas vezes eles querem e a gente não pode fazer. Mas muitos profissionais, infelizmente, né, seja lá, enfim, pelo dinheiro, acaba fazendo, e a gente tem que sempre dar uma freada nesses pacientes, porque realmente a gente vê muitos exageros e isso acaba repercutindo tanto e fazendo com que as pessoas tenham ainda mais medo e desistam até de realizar os procedimentos, achando que todo mundo vai ficar assim e que a gente também vai fazer assim. E isso prejudica muito, apesar de que a linhagem já está, graças a Deus, modificando, essa realidade está sendo modificada. Os resultados, as pessoas têm buscado mais resultados naturais, então esses exageros já estão caindo mais por terra, graças a Deus, porque realmente a gente tem visto muitos exageros e até intercorrências por conta desses exageros, e a gente fica muito assustado, não só o paciente, como nós também ficamos. E acaba prejudicando toda uma classe. Prejudica toda uma classe. Porque às vezes eu vou atender uma pessoa e falar assim, poxa, foi você que fez o lábio de fulano de tal, porque tá muito grande, tá muito desproporcional, acaba ferindo uma classe toda, né? E muitos pacientes mesmo me procuram, graças a Deus, eles falam, eu gosto de você porque seus resultados são naturais, eu vejo nas suas postagens, né? E é um diferencial que a gente tem que ter, a gente não pode subir para a cabeça e sair preenchendo e entregando resultados desarmônicos só pelo dinheiro ou porque, né? Você tem que ter senso estético sempre, né? Pronto. Agora, Ricardo, você falou de senso estético e do freio.
Sim. Né? Senso estético e freio. O senso estético vem do profissional, às vezes não vem do paciente. Talvez o paciente não tenha esse senso estético. Como é que a gente consegue alinhar isso? Qual é o momento certo de dizer para o paciente, ó, calma, segura a onda, né? Já tá bom 1 ml no seu lábio, já tá bom 3 ml de mandíbula, já tá bom 2 ml aqui na sua região de malar. Qual é o momento e como você consegue abordar isso, né? Calma o paciente. A gente tem que alinhar as expectativas com a realidade. Muitos pacientes chegam lá e querem fazer, enxergam uma coisa que não existe. Então a gente tem que saber mediar essa situação. Oh, não, isso aqui não vai ficar bom em você. Nós estudamos para isso, né? Os parâmetros, as medidas da face, a cefalometria, né? Então existem medidas ideais, né? A gente não vai causar uma transformação, deixar o paciente um avatar, uma coisa estranha. Então não é sair preenchendo, tem um embasamento científico para isso. E o paciente tem que entender que nós estudamos para isso, né? Eles muitas vezes estão errados, né? E a gente que estudou e a gente que sabe o que é melhor para eles e fazer o que acha interessante. Se a gente vê que não vai ficar bom, a gente não faz. Justamente. Embora seja um procedimento... Eu já recusei diversos procedimentos, muitos, porque eu via que não ia ficar bom. Já atendi uma senhora, por exemplo, que ela tinha uma pele bem prejudicada, né, pelo sol, né, com aquela foto, com aqueles danos do sol, né? E ela queria fazer botox. O ideal era ela cuidar de toda a pele e no final, que o botox às vezes ele é indicado para finalizar, né? A cerejinha do bolo. No caso dela, ela tinha essa indicação. Finalizar com botox. Se eu fizesse o botox, ia ficar a testa toda lisinha e o resto do rosto com aqueles danos do sol, aquela pele mais enrugada. Não ia ficar harmônico. Então já recusei diversos procedimentos, porque eu vi que não ia ser o resultado ideal, entendeu? O que o Ricardo está falando é que dentro da harmonização a gente tem 4 pilares, não é? O primeiro pilar é qualidade de pele. Sim. E aí essa qualidade de pele você vai ter através do microagulhamento, de um peeling, do skincare. O segundo pilar é você devolver o colágeno, né, que o tempo retirou, principalmente para pessoas acima de 30 anos. Você faz isso através dos bioestimuladores de colágeno, no Skin Boost em menor quantidade, mas consegue fazer. É você repor estrutura que foi perdida, gordura, reabsorção óssea através dos preenchidores do ácido hialurônico. E o quarto pilar é você atenuar as rugas, as linhas de expressão. Tá? Então o botox realmente pode ser a última coisa que a gente vai fazer. Às vezes o paciente chega com a pele bastante craquelada e aquelas linhas, que não é linha de expressão, aquelas rugas que estão ali mais superficial, é mais por falta de uma qualidade de pele. E é por isso que a gente tem que tratar primeiro essa pele para depois fazer uma toxina botulínica. Reestruturar e depois, né, fazer os aperfeiçoamentos, os acabamentos. Justamente. As pessoas querem... Muitas pessoas não entendem, acham com uma seringa vai fazer meu rosto todo, botox, aplica aqui, no rosto todo. Não, a gente tem que fazer para cada região, às vezes é um procedimento, um tipo de ácido hialurônico, né, um para dar estruturação, outro para dar um efeito mais superficial, né? Então, muitas vezes não é um procedimento, uma seringa só, que a gente consegue fazer tudo. Os protocolos de rejuvenescimento facial é algo gradual. Diferente de um preenchimento labial, que você entra num consultório, utiliza uma seringa de ácido hialurônico e sai ali com o lábio já preenchido, ele sai ali inchadinho, demasiado, porque o ácido hialurônico é altamente higroscópico, ele retém água, vai inchar, vai ficar de 2 a 3 dias mais inchado. Quando a partir do 4º dia que desinchar, pronto, o lábio vai ficar daquele jeito ali. Isso é uma resposta imediata, quase que imediata de um procedimento estético. Os protocolos de rejuvenescimento facial é algo gradual. Você faz um bioestimulador de colágeno, espera o organismo responder 30 a 45 dias, vai reavaliar para ver se vai fazer um outro bioestimulador de colágeno, para poder entrar depois com a reestruturação com ácido hialurônico. Então é algo gradual. O protocolo de rejuvenescimento é diferente de botox, que é diferente de um preenchimento. Até o preenchimento, para ele reestruturar, para ele ficar todo legal, às vezes demora 3 a 4 semanas. Não é isso? Uhum. Ricardo, você falou uma coisa aí que também é uma grande dúvida, não só dos alunos, mas dos pacientes. Essa questão do ácido hialurônico. Às vezes o paciente fala assim, olha, sobrou um pouquinho da boca, pegou uma seringa, viu, Caio? Pegou uma seringa assim
e fez uma seringa e meia no lábio, digamos. Aí sobrou metade da seringa. Aí ele faz, ó, sobrou essa metade, em vez de descartar, coloca aqui no meu malar, ou coloca aqui na minha mandíbula. Só que existem preenchedores, que a gente tem uma nomenclatura que chama de reticulação, o Ricardo vai explicar aí, que o que utiliza na boca não pode utilizar na mandíbula. O que se utiliza no malar não pode se utilizar na boca, não é? Então, Ricardo, explica um pouquinho para essa galera, né, a galera leiga, os pacientes, o que é isso de reticulação, por que um preenchedor pode utilizar em um local e não pode utilizar em outro local? É porque assim, a gente tem diversos tipos de ácido hialurônico, né? E cada ácido hialurônico tem suas características, tem seu grau de dureza, tem sua reticulação, uns são mais moldáveis, outros são menos moldáveis, flexíveis. Nem sempre o que a gente utiliza no lábio a gente vai conseguir fazer uma mandíbula, então não vai adiantar se sobrar o produto colocar na mandíbula, não vai fazer nem cócegas ali, ele vai escorrer ali. Então, para o lábio, por exemplo, a gente tem que usar um material flexível que acompanhe o movimento dos lábios, o lábio é uma estrutura rica, né? É uma porção da nossa face, uma estrutura que tem diversos movimentos, sorriso, fala, a parte da mastigação, então tem que ser um material flexível, um material também que tenha um certo grau de ele seja maleável, mas não seja também um grau de dureza alto, uma reticulação muito alta, para não ficar aquele aspecto muito enrijecido do lábio. Boca de cimento. Boca de concreto. Como algumas blogueiras, né, aparecem na mídia aí, utilizando um material muito pesado para os lábios. Então, não é nem sempre o mesmo, a gente vai poder utilizar em várias regiões. As olheiras, a mesma coisa, tem que usar um material mais adequado, um material mais moldável, mais leve para aquela região, né? Que obedeça àquela estrutura, a função daquela região. Na mandíbula tem que ser um material que resista à pressão mecânica, né? Seja a pessoa dorme no travesseiro, a mastigação. Então não vou colocar um preenchedor leve numa região com bastante força muscular, né? Que não vai sustentar ali. Mesma coisa o malar, tem que colocar num plano correto e um material que sofra, que suporte a resistência e a compressão. Então não é assim, qualquer produto, eu posso sair aplicando em qualquer área. A gente já falamos sobre protocolos de rejuvenescimento, falamos um pouquinho sobre o Botox. Já que estamos agora falando sobre preenchedores, o que é que a gente tem de diferença hoje na harmonização masculina da harmonização feminina? Sim. Não é? O que é que os homens mais buscam em relação aos preenchedores e o que é que as mulheres mais buscam em relação aos preenchedores? Olha, as mulheres lideram no Botox, né? Não, mais do que os homens. De preenchedor. De preenchedor. As mulheres gostam muito de lábios, o que elas procuram mais é lábios, queixo, né? Os homens, a procura maior é pela mandíbula, olheiras, né? Alguns homens têm olheiras. Malar, que alguns homens têm essa necessidade de repor volume, porque às vezes com atividade física intensa. O meu já tá na hora também. Intensa, precisa repor um pouquinho de volume. Claro que com delicadeza, não colocar muito material para não ficar muito feminino, aquela bochecha muito grande, né? Que não é uma característica masculina. Mas existem a procura entre homens e mulheres é diferente. O homem não busca muito boca, tem aquele receio, né, de ficar muito exagerado. Aí tem que quebrar esse tabu, né, que muitos têm. Ricardo, outra coisa, a gente vem, como a gente falou, assim, tá tendo um crescimento, né? Digo que foi um crescimento gradual, agora a curva está no log exponencial. E às vezes alguns alunos, né, até os alunos da pós, questionam em relação ao mercado de trabalho, né? De saturar, de não saturar. Você acha que a estética ela chegou num platô? Ou você concorda comigo que está só na fase exponencial, na fase de crescimento? Se você concorda comigo que está na fase de crescimento, o que é que você acha que ainda vem a surgir na estética? Você acha que ainda os procedimentos, o que é que tem de procedimento para evoluir? O que é que você vem estudando de novas técnicas? Eu acho que a estética só tem a crescer, tanto a procura quanto, né, tanto dos pacientes quanto dos profissionais, né?
A cada vez mais existem mais profissionais que podem atuar na área, mas em contrapartida também a busca é incessante, né? Sempre tem procedimentos novos, novas tecnologias, e então nunca vai parar, sempre vai crescer, né? É uma área muito promissora, muito procurada. E cada vez mais os procedimentos, as substâncias, existem estudos super avançados, a gente vai conhecendo novos produtos. O que está no auge são produtos que não fazem mais, por exemplo, o ácido hialurônico, pode ser que futuramente nem seja tão utilizado. Os bioestimuladores podem entrar, né, tomar até o lugar, entre aspas, assim, porque são produtos que não fazem só a reestruturação. São produtos que cuidam da pele, estimulam colágeno. Então, já existem ácidos hialurônicos, como é que fala? Mesclados, misturados com um pouquinho de bioestimulador para fazer duas coisas, a estruturação e a estimulação de colágeno. Então, a estética ela vai avançando e os procedimentos, os produtos também vão junto, né? A cada dia novas descobertas. E produtos inovadores vão surgindo a cada dia que passa, né? Como o Profile, né? Que é um ácido hialurônico que atua em todas as camadas, né? Não só na superficial, são várias camadas que podem ser favorecidas com o procedimento. Então, a cada dia que passa, novos estudos, novos procedimentos, novos produtos. E muitas coisas vão entrar em desuso, né? Justamente. O que o Ricardo está falando, gente, em relação às camadas, é porque quando a gente vai trabalhar com ácido hialurônico, principalmente de maior reticulação, de maior peso, a gente trabalha em camadas mais profundas, em tecido subcutâneo, né? E esses novos preenchedores a gente já consegue trabalhar, né, em mais de um plano, que ele age em mais de um plano. Eu acredito que também a durabilidade, não é? Eu acho que os procedimentos eles tendem a ter melhorias para trazer maior durabilidade, coisa que acontece com os bioestimuladores. O Sculptra, por exemplo, artigos recentes, né? Inclusive aquele jantar que a gente foi lá do pessoal da Galderma, que a doutora Vivi apresentou lá o artigo, 25 meses, né? 2 anos e 1 mês de bioestimulação de colágeno. Então o Sculptra realmente hoje é um dos melhores bioestimuladores, nenhum conflito de interesse aqui, obviamente, né? Mas o melhor. Né? O futuro é esse, são procedimentos, né? Existe a necessidade de surgir procedimentos que tenham a duração maior, que tenham baixa incidência de efeitos colaterais, é o que a gente busca, né? Que tenham resultados que não precisem privar o paciente de suas atividades. Então, o futuro da estética é esse, é sempre surgir novos produtos, novos procedimentos que tragam benefícios cada vez maiores, né? Eu cheguei a ver, eu não lembro se foi ver ou se foi ouvir, algum colega, né, um colega de saúde, um cirurgião plástico, falando que os procedimentos minimamente invasivos, os procedimentos estéticos, vão evoluir a certo ponto, que boa parte dos procedimentos cirúrgicos vão cair em desuso, os procedimentos cirúrgicos estéticos, né, cirurgias plásticas. Você concorda com isso, Ricardo? Eu concordo. Muitos casos a gente consegue lançar mão apenas de procedimentos e não optar por cirurgias, né? Porque a gente consegue trazer resultados muito satisfatórios com procedimentos estéticos. E a gente postergar ou realmente não realizar a cirurgia, porque realmente os procedimentos trazem resultados efetivos e não trazem aqueles diversos... aquele pós-cirúrgico, né? Aquelas questões que a gente, muitas vezes o paciente ele não tem coragem, não quer ficar muito tempo sem para se recuperar, né? Eu acho que isso é algo natural que vai acontecer, obviamente que não vai excluir 100%. Em muitos casos tem indicação realmente cirúrgica, né? Mas a partir do momento que as pessoas começarem a se cuidar o quanto antes, passou dos 30 anos, gente, pelo amor de Deus, já procura um profissional da estética para se cuidar. Porque o quanto antes você fazer um bioestimulador de colágeno, o quanto antes você começar a atenuar as suas linhas de expressão com a toxina botulínica, você vai retardar, você vai envelhecer com mais saúde, tá? Então, se essa mudança, se as pessoas começarem, como está acontecendo, se cuidar cada vez mais novos, isso sim, eu acho que boa parte dos procedimentos cirúrgicos, ou eu não vou nem dizer que vão deixar de acontecer, mas procedimentos que eram realizados em pessoas... Olha o tema do podcast.
os 40 são os novos 30, procedimentos cirúrgicos que eram realizados em pessoas de 40 e 50 anos vão passar a ser feitos em pessoas de 70 e 80. Porque a pessoa de 50 e 40 começou a se cuidar lá com os 30, então com 40 e 50 ela está com a pele ali, qualidade de pele boa, estrutura no lugar, porque ela começou a se cuidar cedo. Então o procedimento que faria no 40 ou no 50 vai fazer com 70, com 80. Eu tenho pacientes que têm 40, 50 anos que se cuidam desde 20, 30 anos e realmente é nítido a qualidade de pele, né? A estruturação, que a gente nem dá a idade que a pessoa tem. Então, quanto antes, melhor, pra gente se cuidar. Certo. Isso é fato. Ricardo, deixa eu te perguntar outra coisa. Não é? O Ricardo ele ministrou, né, esse final de semana o módulo de toxina botulínica na nossa pós aqui em Valença. Vou ministrar, né? É porque o programa está sendo gravado hoje, mas Ah, vai ao ar sim. quarta-feira. Então, assim, mas digamos, é porque a gente está gravando na sexta-feira hoje, mas o programa vai ao ar na quarta-feira, que o programa não é ao vivo. Mas, enfim, o Ricardo, ele vai ministrar o módulo de toxina botulínica na nossa pós-graduação de saúde estética aqui em Valença. O que é que você acha dessa galera que está chegando agora? Né? O enfermeiro, o biomédico, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o médico, o odontólogo. Tem muito médico trabalhando. Eu conheço uma galera de medicina que está trabalhando com estética, né? E que já fez curso comigo, já fez curso com você também. Eu vejo lá o Ricardo também, assim como eu. Tem um instituto em Salvador, ministra cursos livres de preenchimento, toxina botulínica, intradermoterapia. E a gente já ministrou curso para profissionais médicos. O que é que você aconselha para essa galera que está começando agora, né? Que está começando, ou que é da área de saúde? Pô, tipo, eu tenho alunos na pós que são enfermeiros de carreira de 15 anos. Que trabalham no hospital, enfermeiro plantonista, né? Tem fisioterapeuta que trabalha em Hospital Geral do Estado. Então, o que é que você tem de conselho para essa galera que está chegando na estética agora, que está começando agora na estética, embora tenha até uma formação profissional vasta? É o que eu digo aos meus alunos, sempre buscar se especializar, independente se você está na faculdade, se está na pós. Muitos alunos me perguntam, espero terminar a pós para realizar cursos livres, cursos de capacitação, eu indico fazer o quanto antes. Porque primeiro que você vai fazendo os cursos, vai se aperfeiçoando, já chega na pós, já ensina os colegas, né? Já chega na aula lá, isso aí eu já sei, deixa eu pegar aqui, deixa eu te ensinar. Você não chega voando, porque muitas vezes você não vê, eu digo por experiência própria, você não vê muitas coisas de estética na sua grade curricular, de nenhum dos cursos, de nenhuma das profissões. E aí você fazendo um curso livre, você não chega tão cru, né, na pós-graduação. Você já chega sabendo e então não tem tempo certo. É iniciar o quanto antes, fazer cursos livres, porque a pós-graduação lhe dá o básico, né? Você vai sair sabendo fazer, né? Mas assim, não sai com tanta confiança, né? Porque a gente vê, os professores são muito bons, mas é muito corrido, né? A gente não vai aprender. Estética é uma área que a gente tem que treinar, estudar muito. Não é um final de semana, não é um ano e meio, 2 anos, né? Que uma pós-graduação vai dar. Né? Pode ser após a melhor possível, a gente vai sair embasado, vai sair sabendo fazer, mas quanto mais, melhor, né? A gente sempre tem que estar fazendo cursos e congressos, então eu indico aos alunos sempre se especializar, buscar os cursos de aperfeiçoamento, para o que ele aprendeu na pós, ele vai pegar mais mão ainda nos cursos livres, que são cursos mais voltados, muitos deles são turmas reduzidas, e aí vai aperfeiçoando cada vez mais as técnicas e vendo também outras técnicas, né? Então, a gente nunca para de estudar. Então, tem que correr atrás. Não é ficar esperando e buscar, né? Como, por exemplo, na minha época, eu busquei estágios, eu bati de porta em porta, né? Eu recebi tantos nãos, né? Mas tem que correr atrás de estágios, de oportunidades, sendo remuneradas ou não, até você adquirir a sua experiência. Isso aí não tem como deixar de fazer. Ricardo, né, que é um case de sucesso, cara que gosta de usar assim, nessa case de sucesso, player. Tá vendo? Eu tô aprendendo essa linguagem aí dos podcasts, assim, dessa galera aí, né, do empreendedorismo. Mas Ricardo é, sem dúvida, né, um dos pioneiros e um dos profissionais mais benquistos, né, aqui no estado, principalmente na capital do estado, onde ele tem a clínica dele e atende. E aí você contou um pouco da sua
do que o aluno precisa da sua formação e o que é que diferencia hoje, né? Então, assim, o cara fez uma especialização, ele fez um curso livre, e aí o que é que ele vai diferenciar um profissional do sucesso do profissional mediano, né? Primeiramente, você tem que fazer se você gosta, né? Muitas pessoas estão entrando na estética e em outras áreas de atuação, né? Seja da medicina, enfim, outra profissão, por às vezes almejar só o dinheiro. Acha que é tudo fácil, que estética é uma área que tem um retorno muito rápido, não precisa estudar, enfim, sei lá o que o povo pensa, né? Mas assim, não é fácil, tem que estudar muito, a gente nunca para de estudar, tem congressos, tem especializações, é a vida inteira, né? Então não é o retorno, é fácil para quem gosta e quem se dedica, quem se atualiza. Então primeiro tem que gostar, tem que ver se você tem um dom, se você tem... se você gosta realmente, porque muitas vezes a pessoa não tem um perfil para isso. E ver da área o que é que você gosta. Eu gosto mais de corporal, eu gosto mais da área de capilar, eu gosto mais de facial. Vou investir aí. É o que você tem mais afinidade, não é sair fazendo por dinheiro. Eu vou fazer isso. Nem gosto muito de fazer, vou fazer por causa de dinheiro. Eu pelo menos faço o que eu gosto. O que eu não gosto, o que eu não tenho afinidade, eu indico, enfim. Vamos pegar essa deixa aqui que foi importante. Ou procuro me especializar mais. Essa foi até importante você falar isso, né? Que a gente está falando de estética, falou de harmonização, e ficou falando de botox, de preenchimento, de bioestimulador, esqueceu um pouquinho da parte de capilar, da parte de corporal, e eu acho que a galera pode ter ficado meio perdida, não é? O que é estética facial, o que é estética capilar, o que é estética corporal? Dá uma luz aí pra galera. Outro procedimento muito procurado pelos homens é a parte de capilar, né? Porque tem a questão da perda, com o passar do tempo, as aplicações que a gente faz no couro cabeludo para fortalecer, né? Diminuir a queda. Então, os homens fazem muito também a parte de hipertrofia. Aqui, ó, o diretor tem uma câmera aí para filmar ele aí, Gilmar? Dá um take aí. Ó, o diretor. Tem jeito aí? Tem que avaliar. Então, a parte de hipertrofia também, né, de corporal tá muito em alta, de perda de massa, de ganho de massa magra e perda de gordura, né, seja a gordura localizada ou a questão das enzimas que tem a atuação sistêmica. Então, foi qual a pergunta mesmo? Que a gente estava falando sobre capilar, sobre só harmonização facial, mas os procedimentos corporais e corporal tá super em alta, né? A parte de estimulação de colágeno, para não só em rosto, como pescoço, colo, abdômen, né? O que ele está falando, gente, né? O bioestimulador de colágeno que a gente falou aqui no início, o Sculptra, tem outras marcas também, porque o bioestimulador é um produto que ao colocar naquele local, ele vai bioestimular colágeno. E aí existem bioestimuladores de diversos princípios ativos. Hidroxapatita de cálcio, ácido polilático, até o fio de PDO também é um tipo de bioestimulador, né? Então, se você está com flacidez na região de abdômen, pode colocar lá, não pode, doutor? Sim. Tá com flacidez no interno de coxa, pode colocar também. Tá com flacidez no pescoço, pode colocar também. Existe não se restringe a face, né? Hoje tá super em alta. Hoje a gente trabalha com protocolos de harmonização corporal, não é? Como harmonização glútea, que ele trabalha bioestimulador também no bumbum, não é isso? As mulheres, a procura está ainda maior para a parte de harmonização glútea, né? Para enrijecimento, melhora da qualidade de pele, celulite, flacidez e um leve aumento de volume, seja com bioestimulador ou também com ácido hialurônico específico para essa região. A procura está cada vez mais alta, geralmente pelas mulheres, mas os homens também gostam. Tem muitos homens que querem esse benefício. E a parte de estética íntima também, né? De rejuvenescimento íntimo para mulheres e para homens também. Fala um pouquinho aí dessa parte. Cada vez mais em alta. Fala um pouquinho dessa parte da estética íntima, né? O que mulheres e homens estão todos procurando? Por exemplo, qual é a queixa da mulher em relação à estética íntima? Ela chega num consultório, dá uma luz pra galera. Eu quero melhorar o quê? Né, na região ali. Desde o clareamento, né, que a gente pode estar realizando, clareamento daquela região, como também o aumento de algumas estruturas que porventura podem ter perdido com o passar do tempo, ou realmente aquela pessoa não tem, né, um volume adequado naquela região. A gente pode estar preenchendo, a gente pode estar bioestimulando, seja com tecnologias ou seja com o próprio preenchimento,
Para homens também, os homens que não se consideram que precisam de um volume maior naquela região íntima, né? A gente consegue estar repondo esse volume. E então a estética íntima está muito em alta. E também as enzimas, né? Muitas pessoas precisam reduzir um pouquinho daquela gordurinha ali naquela região ali próxima a Monte Vênus. Isso. Não é? Na pubis, para reduzir aquela quantidade de gordura. Então a estética ela não se restringe a uma área apenas, no corpo inteiro a gente tem benefícios e diversos procedimentos. Essa questão do capilar, que a gente fez a brincadeira aqui com o diretor, tem muito pós-cirúrgico. Né? Hoje o paciente ele faz a cirurgia de implante capilar, uma cirurgia antes que era de muito difícil acesso, né? Às vezes tinha que viajar para fora do país para poder realizar o procedimento. Hoje a gente já tem aqui em Salvador, aqui em Valença tem uma doutora que faz a consulta aqui, faz a cirurgia em Salvador, Jiquié tem, Conquista tem, então facilitou muito. Após esse procedimento cirúrgico, existe a intradermoterapia capilar, que a gente vai fazer a aplicação de ativos diretamente no couro cabeludo, que vai auxiliar o pós-cirúrgico. Né? Então, houve um crescimento gigantesco nessa procura. É importante a gente falar isso, que as pessoas acham que estética é só aquela questão ali do rosto, e não é. Acha que tudo é botox. Tudo é botox, e não é. Né? Então, estética ela é realmente um conjunto, né, que vai tanto da parte corporal, da parte facial e também da parte capilar, principalmente voltado para a intradermoterapia. E também a parte interna, né, que a gente pode estar prescrevendo minerais, substâncias na parte de ortomolecular para melhorar a performance, né, do paciente, redução de gordura, enfim, diversas disposição, né? Não só externamente, a gente pode cuidar do organismo na parte interna também. Maravilha. Gente, a gente está se aproximando do encerramento desse primeiro podcast. Esse novo projeto que nasceu, uma parceria aqui nossa com o Instituto Rocon, com o Gilmar, com o Caio, com o pessoal do meu marketing também, Rafael, que construímos isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro podcast. Antes de passar a palavra para Ricardo fazer sua mensagem final. Curte, não, segue, como é, Caio? Eu até os 2, 3 programas. O estúdio, segue o canal do Estúdio Rocon no YouTube. Segue também as nossas redes sociais. A rede social do Resenha de Saúde. O Instagram é @resenha de saúde. Segue também a rede social do Estúdio Rocon. Tá? E segue também a minha rede social. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa. Eu vou passar a palavrinha final para Ricardo e depois eu vou dar mais um super recado para vocês. Então é isso, gente. Agradecer mais uma vez o convite de vocês para participar desse bate-papo. Muito legal, muita experiência ímpar, né? Adorei, né? Compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia. Queria pedir a vocês também que vocês puderem me seguir nas redes sociais, né? O Instagram da clínica é @clínica Ricardo Andrade e também tem um outro perfil @Dr. Ricardo Andrade _, certo? Então me sigam lá pra gente trocar ideia. Tem algum ideia. projeto que você queira falar, alguma coisa nova? Um curso seu lá no Instituto? Para os profissionais da área de saúde, nós temos cursos de capacitação, né? Geralmente acontece de 2 em 2 meses, tá? São turmas menores para que o aprendizado seja ainda melhor, né? Com mais atenção, pegar na mão mesmo do aluno, porque uma turma maior, às vezes a gente não consegue dar conta, né? De tantos alunos. Então, quem quiser, quem tiver interesse, quem for da área de estética, né? Tanto facial quanto corporal, é só entrar em contato com o Instagram. E a gente vai agendar, vai passar as informações e passar as datas dos cursos para vocês poderem se especializar e se capacitar ainda mais. Ricardo, muito obrigado de coração. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Ricardo que veio, como a gente falou, ele vai dar aula amanhã. Então ele veio um dia antes de Salvador, pegou o ferryboat cheio, uma confusão para chegar aqui, né? Atrasou tudo, eu também vim de Jiquié, mas a gente conseguiu, graças a Deus, com a força da galera aqui, conseguiu gravar esse primeiro programa, tá? Então não esquece, pela misericórdia, a Malu Perini fala que, como é que ela fala, cara?
Seus filhos de uma mãe, ninguém tá curtindo. O Joel J disse que vai dar uma caroada nas pernas, então eu vou inventar um bordão. Deixa eu pensar aqui, um bordão. Vai dar uma caganeira de quem não seguir, o canal do Estúdio Rocon. Para quem quer me seguir nas redes sociais, é o Dr. Renato Lima, não é? Segue também o Instituto, o Instagram do Instituto Renato Lima. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui um recado. Estão abertas as inscrições da nossa terceira turma, que inicia nesse sábado, né? São 3 turmas. A primeira turma vai ter aula com o professor Ricardo, toxina botulínica. A turma 2 vai estar em aula com a doutora Jéssica, de ozonioterapia. E a turma 3, que estreia esse final de semana e que a gente ainda tem vaga, vai com a professora Dandara Andrade, na matéria de anatomia. Então, você que é profissional biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, odontólogo, médico, e quer se especializar na área de estética, que é a área que mais cresce na área de saúde, o mercado mais aquecido, ou se você já atua na estética e quer se credenciar junto ao seu conselho para poder comprar o botox, o preenchimento, as enzimas, a gente tem essa pós-graduação que é 100% presencial aqui em Valença com professores renomados, com Ricardo, com Kerley, com Emily, com Fernanda Piton e comigo na coordenação, tá certo? Era pra ter falado aqui, é? Poxa, velho. Mas, enfim, no próximo programa eu falo, tá? Então, tem um QR Code aqui, né? Tem um QR Code Tem um QR Code aí. Isso aí a gente tá, né, gente? Vai aparecer um QR Code. Gilmar, vai aparecer um QR Code. Não apareceu. Mas vai aparecer o QR Code na edição. Nesse QR Code, você aponta a tela do seu celular e aí vai aparecer lá o formulário de inscrição para você se inscrever na pós e ter aula comigo e com o Ricardo. Tá certo? Podemos finalizar, Caio? Gente, muito obrigado pela paciência, espero que tenham gostado. Se você gostou, se fez sentido para você, se você conhece alguma pessoa que quer fazer harmonização ou algum profissional de saúde que quer trabalhar com estética, encaminha esse vídeo para essa pessoa. Tá certo? E outra coisa, se você quer ver algum profissional de saúde, alguma pessoa ligada à saúde, daqui de Valença, de Salvador, da nossa região, queira aqui bater esse papo comigo, fala comigo nas redes sociais, tá? Ou do estúdio do Dr. Renato Lima, ou do Estúdio Rocon, ou do Resenha da Saúde, ou aqui próprio no canal. Tá certo? Um beijão e tchau!